Sejam bem-vindos ao Inside Filmmaking, edição especial do Ocean Coast Film Festival. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Patrícia Vidal Delgado. Ela teve um projeto na primeira edição do OCFF e está aqui hoje para falar um bocadinho connosco sobre a sua carreira até agora. Ela que, entretanto, fez a sua primeira longa-metragem e conseguiu levá-la a um dos principais e mais conceituados festivais de cinema dos Estados Unidos, o Festival Sundance. Ai, que lindo! Acho que vou para a água para vos deixar a sós. Eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Olá Patrícia, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui hoje, é um prazer falar contigo. E para começar, gostava de saber como é que surgiu o teu interesse pelo cinema. Foi algo que te suscitou interesse desde pequena ou aconteceu depois? Então, na minha adolescência, eu gostava de representar e eu gostava de pintar. Isto quer dizer, eu gostava de artes plásticas, mas também gostava de teatro, gostava de cinema. E durante muito tempo pensei que ia ser artista plástica e depois percebi que podia unir as minhas duas paixões, arte e teatro, no campo de cinema. Sim, aí começaste fazendo curtas-metragens. Eu lembro que na nossa primeira edição do Ocean Coast Film Festival tiveste o teu projeto ICO, mas tu já antes tinhas feito mais duas curtas-metragens. Fala um pouco desses teus primeiros projetos cinematográficos e quais são os principais obstáculos que sentiste quando estavas a iniciar este percurso na área do cinema. Então, a minha primeira curta-metragem foi Bué Sabe e a minha segunda foi Isa. E eu tive a sorte de trabalhar com um diretor de fotografia fantástico, o Eberhard Schadl, mas sempre senti falta de apoio pela parte da produção e acho que foi esse o meu maior obstáculo, essa falta de apoio. Entretanto, mesmo com essa falta de apoio, tu após algumas curtas-metragens, se calhar também começaste a ganhar um bocadinho mais de calo, como se costuma dizer, e decidiste fazer finalmente uma longa-metragem, La Leyenda Negra. Como é que surgiu a ideia para este filme? Então, eu já tinha filmado em Compton uma curta-metragem chamada The Hood e gostei muito da experiência. E um dos meus amigos é professor de produção audiovisual em Compton High School. E ele falou-me sobre situações em que os seus alunos com o Estatuto TPS tiveram bolsas rescindidas ou anuladas por causa da vulnerabilidade do Estatuto TPS, que tem estado sob ataque pela administração Trump. E foi aí que surgiu a ideia para o filme. Este filme também teve assim uma particularidade. Eu sou leitor regular do site No Film School, que é um local onde se pode seguir as últimas notícias no mundo do cinema, e pronto, eu costumo ir lá quase diariamente. E qual foi a minha surpresa quando eu entro, abro um artigo e vejo lá o teu nome, que eu reconheci por causa dessa tua ligação ao nosso festival. Fala um bocado da abordagem, assim, um pouco diferente do habitual que tu fizeste. É que tu utilizaste os ensaios, não é? Tu filmaste os ensaios que foste fazendo na pré-produção e fizeste o filme, ou seja, uma primeira edição do filme com esses ensaios, antes de fazeres a gravação final. Como é que esse passo adicional na pré-produção te ajudou quando chegou então à altura das gravações? Ajudou principalmente a minha equipa técnica, o meu diretor de fotografia e o meu montador, mas também ajudou os meus atores, porque muitos eram principiantes. E assim, eu filmei os ensaios e depois eu mostrava as cenas gravadas aos meus atores. E assim, eles foram perdendo medo da câmara e também do processo de fazer cinema. Sim, é uma abordagem muito interessante e percebo o porquê de um site tão conceituado como o No Film School ter falado contigo sobre esse processo. Esse filme também, para além desse processo inovador, também acabou por te levar a um festival enorme, que é o Festival Sundance, nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência, estar no Sundance? É um sonho de qualquer cineasta, é poder fazer parte desse festival. Como é que foi estar lá? Foi incrível e também porque foi antes da pandemia, essencialmente, então, acabou por ser o único festival a que fomos, porque infelizmente também o filme também esteve agora no Indie, mas eu não pude ir e por isso é que o Sundance realmente foi muito, muito especial.
E agora é que eu sei realmente quanto foi especial para o filme, porque foi o nosso único festival. Sim, e que festival neste caso, não é? Falando da pandemia, também quero saber como é que está a situação. Sei que estás a viver agora em Los Angeles e a situação de Covid não está a ajudar ninguém, mas especialmente a indústria cinematográfica, especialmente na capital do cinema, que é LA. Como é que estás a sentir pessoalmente esse fecho de fronteiras, esse fecho de produções que houve? Eu acho que o cinema independente está a sofrer muito. E tenho vários amigos que tiveram que adiar rodagens porque o seguro de produção está muito caro. E só os realizadores com orçamentos enormes podem continuar a filmar, por exemplo, o Tyler Perry. E acho que o futuro agora está muito incerto para o cinema independente aqui nos Estados Unidos. Assim, agora as unions, não é? Como costumam dizer, as unions estão com muitos protocolos e isso obriga a aumentar muito o orçamento que se tem para um projeto e nem toda a gente consegue. Eu tenho outros colegas que também me falaram exatamente do mesmo. Pronto, Patrícia, muito obrigado pela tua presença e muitos parabéns pelo teu percurso. Fico a aguardar com entusiasmo o que é que o futuro tem reservado para ti e fico a acompanhar a tua carreira e mais uma vez muito obrigado pela tua presença. Obrigada eu, Fábio. Muito obrigada pelo convite.